Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. E este é o episódio número... 380. 380. Tantos. E hoje vamos falar sobre arrependimentos. Sim. Que é coisa que não temos em relação aos outros 379 episódios do podcast, pois já. Não, em uma única arrependimento. Sim. Vamos falar sobre de onde é que vêm os arrependimentos, o que é que significa estarmos arrependidos de alguma coisa. Vamos explorar a ideia do arrependimento devido à falta de coragem de ter vivido as coisas que nós realmente queremos viver. Yeah. Se esse arrependimento, se ele é só benéfico ou se às vezes também pode ser um bocadinho Vamos tóxico. chegar aqui a uma espécie de ideia sobre como é que podemos lidar com os arrependimentos. Sim, uma espécie de protocolos para lidar com os arrependimentos. Sim. E acho que, sobretudo, vamos procurar dissecar o que é o arrependimento, como é que ele se manifesta e o que é que ele realmente nos comunica que possa ser útil para a nossa vida agora. Sim. Isso. Portanto, sem arrependimentos, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, queria falar contigo sobre uma coisa que tem andado aqui nos meus pensamentos, que surgiu por causa do... Pensamentos. Sim, é pensamentos e sentimentos. Tu a dares essa palavra que inventaste. Foste tu que inventaste essa palavra? Não, apanhei em algum lado. Sim, um pensamento. Isso. Sim. Porque ouvi uma entrevista com o Gabor Maté, o médico canadiano, que muita gente hoje em dia conhece, né? Ele tem se tornado super popular, mas era uma conversa um bocadinho diferente daquela que ele habitualmente tem, porque tinha como base as 5 coisas, aquele livro da enfermeira australiana que escreveu um livro sobre as 5 coisas em relação às quais as pessoas se arrependem quando estão a morrer. E nós já falámos há muito tempo sobre isso aqui no podcast, mas eu gostava de pegar outra vez neste tema, porque havia ali 2 palavras nestas coisas que as pessoas referem no final da sua vida que me fizeram pensar desta vez a ouvir falar sobre elas, que era o facto de ser arrependimentos, não é? Que as pessoas estão a morrer e estão-se a arrepender de coisas que gostavam de ter feito. E outra palavra que é utilizada na forma como estas coisas são exprimidas é coragem. Gostava de ter, arrependo-me de não ter tido a coragem de ser o meu verdadeiro eu, não é? E essa ideia da coragem aparece algumas vezes. O arrependimento de não ter tido coragem. O que é que isso desperta em ti? Agora, independentemente de qual a coisa para a qual não tivemos coragem, mas quando eu te digo, quando pensas nisso, um arrependimento por não ter tido coragem de fazer seja o que for. Eu imagino que isso seja um arrependimento que pode aparecer bem antes de um momento de final de vida, não é? Certo. O que eu não tinha tanta noção é que estas pessoas que ela estudou foram acima de pessoas que estavam doentes. Portanto, pelo que eu percebi, não estavam não era uma pessoa com 90 e tal anos, era uma pessoa que estava muitas vezes eram pessoas que estavam a morrer de doenças, algumas autoimunes, e achei também isso interessante, não é? Porque achaste que isso pode afetar a forma como a pessoa se
lida com... Também não é? O Gabor Maté é uma das grandes teses dele, não é? Que ele tem vindo a trabalhar muito, que as nossas vivências e os traumas podem se manifestar como doenças no nosso corpo. Ele tem um livro que se chama Quando o Corpo Diz que Não, não é? Portanto, ele fala muito em estudos onde se mostra que a repressão, supressão das emoções, por exemplo, que pode, muito durante a vida, que pode levar que é mais provável haver uma doença autoimune, por exemplo. Portanto, difícil estudar isso, não é? Pois, deve ser super difícil, imagino. A nossa tese de partida pode influenciar bastante a forma como nos relacionamos depois com a informação, não é? Certo. É difícil desenhar um estudo em que diz a algumas pessoas, então vocês vão reprimir e suprimir emoções ao longo de toda a vida. Vocês não, vocês vão falar sobre isso, mas vamos sujeitar-os aos mesmos contextos, às mesmas vivências, não é? É bem difícil estudar isso. Sim. Mas, portanto, tu levaste aí a tua atenção, acho que de uma forma interessante, para o arrependimento e o arrependimento de não ter tido coragem. Arrependo-me de não ter tido coragem de dizer àquela pessoa que a amava, arrependo-me de não ter tido coragem de lançar o meu negócio, arrependo-me de não ter tido coragem de ter sido artista de circo ou jogador de futebol, não é? Arrependo-me de não ter tido a coragem de ter ido atrás dos meus sonhos, de ter viajado mais, ou de não ter tido a coragem de terminar uma relação tóxica, não é? Portanto, acho que nessa afirmação o arrependimento não está tanto na coisa em si, mas no não termos conseguido viver com coragem. E a primeira coisa que eu pensei, a coragem é um recurso, que ele manifesta-se de muitas formas diferentes. E não ter tido coragem quer dizer que, em princípio, tivemos outro recurso que não a coragem, lá presente. E muitas vezes nós olhamos para o recurso da coragem de uma forma assim um bocadinho romântica, né? Que é, a coragem é uma coisa sempre boa. Ter a coragem de falar, ter a coragem de viver de acordo com os meus valores, ter a coragem de defender aquilo em que acredito. Porque a coragem é a nossa capacidade, é um recurso que, quando se manifesta, nos ajuda a agir apesar do medo. Né? Porque quando tu não tens medo, não precisas de coragem. Certo. Mas quando o medo aparece, a coragem permite-te agir apesar do medo. Mas o medo em si também é um recurso. E parece que quando se diz que eu não tive a coragem de agir, no fundo, o recurso medo foi mais forte que o recurso coragem. E isso não é necessariamente mau, não é? É só uma dança ou um confronto entre recursos que estão ligados a necessidades diferentes. Não é? Porque, normalmente, quando eu digo, olha, eu tenho medo de dizer aquilo que realmente me apetece dizer. Porquê? Qual é a necessidade por detrás deste medo? É uma necessidade de segurança? É uma necessidade de conexão com os outros que eu acho que pode ser perdida se disser aquilo que eu realmente quero? Só que depois, por outro lado, tenho a coragem de falar. E a coragem de falar também está a procurar satisfazer outras necessidades. Se calhar a necessidade de reconhecimento ou a necessidade de ganhar mais segurança através de dizer isto, o que quer que seja. Portanto, este confronto entre medo e coragem é um confronto entre necessidades. E eu acho que todo assim, o meu processo enquanto coach e formador na área do coaching ao longo dos anos tem ido sempre mais no sentido de encontrarmos estratégias, que eu hoje exploro muito na neuroestratégia, encontrarmos estratégias que possam satisfazer todas as necessidades ou pelo menos ter em consideração todas as necessidades. Certo. Portanto, não é tanto um confronto, é mais como usar e reconhecer e satisfazer todas as necessidades. Portanto, a afirmação, eu arrependo de não ter tido a coragem, claro que a pessoa está a pensar em coisas muito específicas, não é? Mas pode estar a ignorar o facto de, naquele momento em que eu não tive a coragem, ou não tive tanta coragem quanto aquela que seria necessária para suplantar o medo,
quer dizer que, por outro lado, eu não satisfiz certas necessidades, mas satisfiz outras. E eu não sei se é necessariamente mau, não é? Pois é isso, não, porque a ideia-chave aqui e que se fala muito, e porque eu acho que esta ideia é muito utilizada também no mundo do desenvolvimento pessoal, é porque parece que as pessoas se arrependem mais de coisas que não fizeram do que de coisas que fizeram, mesmo que essas coisas que tenham feito correu mal ou não correu como não tenha corrido como esperado, né? Portanto, e utiliza muitas vezes isso como incentivo para fazer, avança, faz aquilo, não é? Mas ignora-se exatamente isso que tu estavas aqui a partilhar. Além de que estes arrependimentos implica também um enorme autojulgamento, não é? E um autojulgamento que eu acho que este tipo de ideia pode... Eu acho que a ideia aqui disto, as pessoas arrependem-se de coisas que não fizerem, é para ajudar as pessoas a terem coragem para fazer e seguirem os seus sonhos. Mas continua a ser assim, um bocadinho um mecanismo de... Não sei se é mecanismo de controlo, mas está muito ligado a esta cena de deixares o teu legado, de teres um propósito, de seguires os teus sonhos. Mas pode ser uma coisa mais pessoal, não é? A pessoa arrepende-se de não ter ido atrás do amor da sua vida. Sim, mas é também porque isso que é muito comunicado. Mas pode ser uma coisa que tem só a ver comigo, que é... passei 50 anos da minha vida a sentir-me infeliz e se tivesse ido atrás do amor da minha vida, se calhar tinha tido uma experiência muito diferente. Pois. Será que é assim uma coisa que nos dá esperança na última, pensamos nisso? Eu acho que estamos a comparar duas coisas com informação desequilibrada, que é, quando eu penso nas coisas que eu fiz, nas escolhas que eu fiz, nas ações que eu tomei, eu tenho informação sobre o que é que aconteceu como consequência disso. Mas quando eu penso nas coisas que não fiz, nas ações que eu não tomei, eu não tenho informação sobre o que é que teria acontecido se eu tivesse feito. E parece que pinta uma ideia, a tendência é pintar uma ideia um bocadinho mais romântica. Sim, se calhar ia ter estado ainda mais infeliz. Sim, se calhar eu tinha ido atrás do amor da minha vida e tinha tido uma relação com aquela pessoa e casado com aquela pessoa e ela era a pessoa mais tóxica do mundo. Sim. E tinha tido uma vivência horrível, não é? Está. Sim. Mas imagina, tu tiveste coragem de te casar com outra pessoa. Se calhar também foi preciso coragem, mas não tiveste depois coragem e correu mal. Sim. Mas não tiveste coragem depois de experimentar com mais uma. Sim. Sim. Se calhar, às vezes, o arrependimento é porque as ações e escolhas que eu fiz geraram um resultado para mim que não foi tão bom quanto aquele que eu imagino que poderia ter tido se tivesse a coragem de não sei o quê. Sim. Só que eu estou a comparar com uma coisa de fantasia. Sabes que um dos cenários onde eu observo muito isso a acontecer é com pessoas que em algum momento da sua vida tiveram que fazer uma escolha. Por exemplo, olha, eu gosto de duas pessoas e... a situação de filme, não é? Eu gosto de duas mulheres, ou gosto de dois homens, ou gosto de duas pessoas diferentes e sinto-me obrigado a tomar aqui uma decisão, porque as pessoas gostam de mim, mas eu só posso ter uma relação com uma delas. E vivo dentro desse constrangimento e faço uma escolha. Quando a escolha que eu faço não corre muito bem, a vida não é muito satisfatória, ou a paixão desaparece e não é seguida assim num amor profundo, eu tipicamente sinto-me arrependido. Porquê? Porque eu imagino que se tivesse feito a outra escolha tinha corrido muito melhor. Só que isto é uma fantasia, eu não sei, não é? E devia ter tido a coragem de ter escolhido a outra pessoa, porque no fundo era dela que eu mais gostava, não é?
Só que lá está, estou a comparar situações que são desequilibradas do ponto de vista de informação. Mas isso acho que é um bom exemplo, que demonstra um bocadinho aquilo que eu estava a tentar dizer há bocado. Se esses arrependimentos são muito influenciados pelas normas da sociedade, porque um outro arrependimento ali podia ter sido estou muito arrependida de não ter tentado ter uma relação com os dois ao mesmo tempo. Por exemplo. Não é? Isso podia ser outra opção ainda. Mas continuava a ser um arrependimento. Continuava a ser um arrependimento, mas agora é esta ligação do tipo de arrependimentos que temos, não é? Que estão... Sim. Mas esse arrependimento não é sempre... o arrependimento parte de aquilo que eu vivi, eu não o considero suficientemente satisfatório comparado com aquilo que eu poderia ter vivido. Não é? Porque... Quando, sei lá, imagina, tu, em determinado momento da tua vida, tens a possibilidade de ir trabalhar para a China. E é uma grande decisão que tu tens que tomar e, por exemplo, a tua família pressiona-te um pouco e diz, não, Mia, não vais, queremos estar perto de ti, vamos ter muitas saudades, não é? E tu dizes, ok, eu não vou. Pá. Os meus pais dizem que vão sofrer muito se eu estiver longe, a minha irmã precisa de mim, não vou. Não é? E depois, mais tarde, imagina que isto era uma oportunidade profissional e a tua carreira tem assim um desenvolvimento que não é muito interessante e tu arrependes-te, dizes, pá, caramba, eu devia ter tido a coragem de ter ido para a China. Mas, para já, se tu tivesse ido para a China, não sabias como é que ia correr. E também, quando estivesses na China, por exemplo, se estivesses triste ou te sentisses isolado ou não tivesses os teus amigos ou relações significativas, podias-te arrepender e dizer, eu devia ter tido a coragem de dizer que não para poder estar próximo da minha família. Só que a base para o arrependimento é sempre... tu não estás a ter experiências e resultados que sejam suficientemente satisfatórios. Certo. Porque se tu tivesses, continuando a explorar este exemplo, tu dizias que não à China e ficavas aqui e tinhas uma carreira espetacular. Provavelmente tu não ias dizer, a minha carreira é espetacular, sinto-me super bem e arrependo-me de não ter ido, não é? Tu só vais dizer isso porque se os resultados não forem muito bons. Ou se tu fores para a China e fazes lá amigos e encontras pessoas de quem gostas imenso, tens relações românticas, tens relações profissionais espetaculares, não é? Em princípio não vais dizer, devia ter tido a coragem de não ter vivido isto. Sim, mas dos arrependimentos, assim, nem tão assim ligados a essas escolhas assim tão grandes. É o arrependimento de não ter tido a coragem de viver quem eu sou, e o arrependimento de não ter dito o que sinto. Sim. Né? São situações um bocadinho diferentes disso de escolher ficar em Portugal ou ir para a China. Né? Sim, mas muitas vezes o arrependimento de não ter sido quem sou ou não ter seguido aquilo que eu sinto. Ter dito aquilo, que eu sim. sinto. Também, às vezes... quando as pessoas ouvem esses arrependimentos, sentem uma súbita motivação para dizerem mais aquilo que pensam e que sentem. E isso nem sempre é bom. Porque, às vezes, isto que eu vou dizer pode parecer um bocado duro, não é? Mas eu vejo muitos estímulos a viva a tua verdade e segue aquilo em que tu acreditas. Só que, às vezes, aquilo em que eu acredito é estúpido. Não é? E, às vezes, a minha verdade é estúpida. E o facto de eu não a viver é porque há algumas barreiras dentro de mim, que são outras partes, outras manifestações dentro de mim, que me estão precisamente a proteger da estupidez, não é? E porque às vezes muitas vezes eu também observo que pessoas que agem muito desta, eu sou muito... fiel aos meus... Para si, eu sou muito... eu digo aquilo que penso, eu sou muito frontal. Muitas vezes estas pessoas, em nome disto, por exemplo, não valorizam muito a experiência dos outros, não protegem os outros, não são gentis em situações em que podiam ser em vez de serem brutos. Portanto, esta exortação também é
não é? Ir atrás daquilo que eu sinto. Eu não sei se isto é necessariamente bom. Pois, claro que eu acredito que estas pessoas que estão a dizer isto no fim da sua vida estão a pensar em situações específicas. Provavelmente. Embora estejam a generalizar. Não, assim, lá está. E estão a pensar... mais uma vez, essa ligação, que a ideia é que é sempre bom dizer o que sentes. É sempre bom seres quem és, seja lá o que for isso, ou viveres a tua verdade. É isso que, neste momento, quando me arrependo de não ter dito o que sinto, o que imagino é que, se tivesse dito, sentia-me melhor. Em princípio, não é? Sim. Não sentes que a nossa conversa está a ir assim um pouco para aquela ideia do desenvolvimento pessoal versus desenvolvimento pessoal e social? Nós muitas vezes aparecem estas linhas de pensamento que são muito um convite a, não é, segue os teus sonhos, vive a tua verdade, ser honesto com tudo aquilo que tu pensas e sentes, mas por um lado isto parece ignorar o facto de que as coisas que eu penso e que eu sinto às vezes são opostas. Eu penso numa coisa e penso no seu oposto. E eu sinto uma coisa e também sinto o seu oposto. Às vezes não há assim... clareza. Esta clareza às vezes é muito forçada e às vezes é muito... se a pessoa diz, ok, então eu vou viver a minha verdade. E a minha verdade é ficar calado. Não é? Não. Isso não é a tua verdade. Não é? Portanto, às vezes há um desenvolvimento pessoal que não é... que parece muito orientado já previamente numa determinada direção. E depois, muitas vezes, é o retirar peso e valor ao facto de tu teres em consideração os outros. Não é? Porque uma das ideias... Eu hoje estou com a palavra estúpido, não é? Mas uma das ideias mais estúpidas que eu ouço serem veiculadas é a ideia de que tu não deverias ligar à opinião dos outros, que não deverias considerar a opinião dos outros. Quando nós, como seres sociais, isso está impregnado na nossa biologia, nós consideramos a opinião do outro, nós consideramos o impacto que as nossas ações e as nossas palavras têm no outro. E isso não é uma coisa má, isso é a base da nossa, funcionamento da nossa construção social, não é? É a base da tribo, é a base da família. E muitas vezes ignora-se que, se calhar, eu não tive a coragem de fazer certa coisa porque valorizei mais outra. E isso não é necessariamente mau, não é? Claro que cada um sabe dos seus arrependimentos, não é? E cada um sabe da sua história, da sua narrativa. O que eu tenho um bocadinho de receio é de engrandecer muito esta história do evitar o arrependimento a todo o custo. Exato. É? E também perceber aqui que as escolhas que fizemos, não é? Fizemos para nutrir necessidades, independentemente de estarmos arrependidos agora ou não. E que para uma criança, por exemplo, às vezes para uma questão de sobrevivência, ela tem que sacrificar um bocadinho quem ela é, não é? Portanto, se calhar esta ligação com o social, tu sabes que eu gosto muito dela, não é? Mas como é que podemos utilizar isso como sociedade? Estas ideias sobre estes arrependimentos, para mim, não passa por cada um de nós, na nossa vida, assegurar que eu vou dizer, ser quem sou, eu vou falar sobre o que sinto, eu vou seguir os meus sonhos, mas é mais como é que nos podemos relacionar para isso ser possível. Como é que espaço. Como é que podemos criar esse espaço para cada um poder viver quem é, poder falar sobre o que sinto e não o foco não ser nessa de que eu vou fazer isso. Não é? É interessante, não é? É quase como se calhar chegar ao final da vida e o meu arrependimento ser menos o que eu não fiz, o que eu não disse, o que eu não escolhi, mim, não é? Mas também poder ser, olha, arrependo-me de não ter criado mais espaço para os outros poderem dizer o que pensam, dizerem o que sentem, fazerem aquilo que realmente querem fazer. Certo, e aí também agora estás a reforçar um bocadinho essa ideia da influência das normas da sociedade nos arrependimentos, porque os arrependimentos são eu.
não é? Mas será que também alguém se pode, olha, arrependo-me de ter sido Não, agora muito... estava a falar desta generalização sim, deste sim. estudo. Porque também alguém pode dizer, olha, arrependo-me de ter sido tão egoísta e tão autocentrado. Claro que pode ser um arrependimento. Às vezes um pai pode sentir isso, por exemplo, em relação à forma como viveu a parentalidade, não é? Arrependo de não ter sido mais amoroso e ter criado mais espaço e ter sido mais compreensivo com outra pessoa, ou com os meus filhos, ou com os meus familiares. Um dos arrependimentos também tem a ver com o trabalho, de ter trabalhado demais, não é? Ok. Portanto, também conta isso. Sim. Mas acho que tu no início da conversa estavas a propor que este arrependimento às vezes está associado assim, a um certo sentimento de culpa e nasce de um julgamento. E nós também podemos ser um pouquinho mais gentis connosco e dizer, olha, sabendo o que eu sei hoje, teria feito diferente, só que eu não sabia. Não é? Sabendo o que eu sei hoje, não teria trabalhado 14 horas por dia durante não sei quanto tempo. Só que eu na altura não sabia isso, porque se eu soubesse, tinha trabalhado menos, não é? Então, também ter esta gentileza, que o arrependimento muitas vezes é, como é que se diz isto em inglês? É o hindsight. In hindsight, não é? Hindsight, não é? Que é, eu estou a avaliar a situação, mas... Com os recursos de agora. Com os recursos que tenho agora, não é? E isso, os pensamentos que tenho agora, certo, e as necessidades que tenho agora. Sim, e isso é um pouco injusto para com o meu eu passado. Exato. Que se soubesse isto, tinha feito diferente. Mas essa é uma carga muito, muito grande esta do... E acho que o que me perturba mais em relação a isso é o arrependimento. E isso, disso ser um driver para eu fazer coisas. Faz porque senão vais-te arrepender. Não é? Que isso é como se... O que eu sinto é como se houvesse assim um controle de fora, como se fosse... uma avaliação do meu valor como pessoa, não é? Porque eu acho que isso que também é importante aqui perceber, eu posso me arrepender de não ter feito uma certa coisa, mas de não ter feito ou não, não diz nada em relação ao meu valor como pessoa. É quase como se eu acho que o medo do arrependimento é um medo natural, não é? Tu deves sentir às vezes, tenho medo de me arrepender, vou fazer uma escolha. Tenho medo de mais tarde perceber que não fiz a melhor escolha, ou com mais informação achar que se calhar a escolha mais acertada teria sido outra. Acho que o medo do arrependimento é perfeitamente normal, natural e humano. Só que, de facto, muitas vezes o veicular de que é mais provável tu arrepender-te daquilo que não fizeste do que aquilo que fizeste, eu estou a condicionar muito a tua escolha, não é? Porque estou a dizer que uma das escolhas é fazer e outra das escolhas é não fazer. Quando, na realidade, todas as escolhas são fazer algo, porque não fazer continua a ser fazer alguma coisa. Claro. Não é? E acho que nós, às vezes, no meio quando nós vimos isto transformado num meme, numa mensagem nas redes sociais, nós às vezes não sabemos o impacto que isto pode criar sobre o outro. E quando é entregue assim de uma forma fria e clara, né? Alguém pode estar neste momento prestes a tomar uma decisão e, sei lá, está numa relação amorosa exclusiva com uma pessoa, só que sente-se atraída pela vizinha do terceiro esquerdo. E de repente vê um mime que é, tu vais-te arrepender do que não fizeste muito mais do que aquilo que fizeste. E diz, então pronto, vou fazer isto. Né? Ela convidou-me para ir lá à casa, vou. E nós não sabemos as consequências disto. Né? E às vezes, claro que pode ser interessante convidar as pessoas a perceberem que aquilo que eu faço e aquilo que eu escolho vai ter consequências mais tarde. E uma das consequências pode ser o arrependimento. Okay? E às vezes é bom falar sobre isso e ter essa dimensão temporal. Porque às vezes nós vamos, por exemplo, protelando uma escolha ou vamos adiando, depois penso sobre isto. E acho que às vezes é bom parar, aliás, é um processo muito utilizado em coaching e noutras abordagens, que é parar e fazer-te viajar um bocadinho no tempo. Imagina-te com mais de 10 anos olhar para esta situação. Ou imagina-te no fim da tua vida olhar para esta situação. Isso às vezes dá-nos temos um enquadramento diferente e temos uma forma diferente de decidir. Outro tipo de clareza, não é? Sim. Olha, daqui a 10 anos, Pedro. Sim.
De que é que te vais arrepender se não fizeres agora? Olha, eu acho que o arrependimento provavelmente tem mais a ver com coisas relacionadas com a idade, não é? Com certas possibilidades que eu acho que tenho agora e que daqui a 10 posso não anos, ter talvez. daqui a 10 anos, mas tem também a ver com o contexto. Por exemplo, eu tenho valorizado imenso, agora, nesta fase da minha vida, tenho valorizado imenso nas minhas escolhas o estar próximo e poder passar tempo diariamente com os nossos filhos. Eu acho que isso ainda saiu mais reforçado a partir do momento em que a nossa filha foi viver para o estrangeiro, foi estar para o estrangeiro, porque agora já não dá para fazer isso com ela. Certo. Não é? Mas fiz isso com ela, acho que muito durante o tempo que passamos juntos. Mas estás talvez a pensar mais sobre isso agora. Estou mais a pensar que estas crianças que já são mais jovens adultos que outra coisa, elas não vão estar aqui próximo, disponíveis todos os dias e com necessidade, olha, leva-me à escola, leva-me ao treino, durante muito mais tempo, é durante mais, é mais alguns anos, mas anos pegas uns anos e multiplicas por 365 e chegas à conclusão que é durante mais alguns dias. Não é? E, portanto, isso é uma coisa que se calhar daqui a 10 anos eu podia olhar e dizer, e arrepender-me, podia ter passado mais tempo podia ter aproveitado mais aquilo, que é uma coisa que, se não for agora, depois pode acontecer, mas com um contexto diferente. Não é? Portanto, acho que penso sobretudo sobre isso. Mas isso tem mais a ver com... É algo que já estás a fazer, não é? Mas estás a ter mais consciência em vez de queixar-te de que és um Uber Daddy... Olha, por acaso, agora lembro-me de uma coisa que é relevante. Eu, no início da minha carreira como coach e palestrante, estava muito interessado em ter uma carreira internacional, né? E andei e fizeste coisas com a equipa da Life Training e fiz coisas em Espanha, e no Brasil, e em Cabo Verde, e em Angola, e na Holanda, e estava muito interessado e imaginava-me a viajar imenso e fazer cursos fora, e estava muito a explorar a ideia de fazer os nossos cursos de coaching noutros países, etc, etc. Só que depois houve uma altura em que decidi pôr isso tudo de lado, foi assim, nasceu das nossas conversas, dizer, não, eu quero estar presente agora que os meus filhos são pequenos, eu quero estar aqui presente. Portanto, foi uma coisa que eu queria fazer, mas não fiz. E não me arrependo nada disso. Lá está, por causa da consciência de quais as necessidades que eu estava a procurar nutrir ou não fazê-lo. Claro que consigo me ligar à ideia de, podia ter criado oportunidades e experiências muito fixes. Não é? Mas, se calhar, aqui há uma chave, é termos essa consciência das necessidades por detrás das escolhas que estamos a fazer. Agora, ter essa consciência já, porque é que eu estou a fazer esta escolha e não a outra? Isso parece-me que, de alguma forma, vai minimizar esses arrependimentos futuros, não é? Porque é como estava a dizer há bocado, porque se eu estou on my deathbed, não é? A arrepender-me de coisas que não fiz, estou a avaliar essa situação mediante as necessidades que estão mais presentes neste preciso momento, não naquele momento. Certo. Isso é como estavas a dizer, não é justo para com o meu passado eu. Mas se eu agora tiver mais essa consciência, a forma como olho para trás será diferente no futuro. Não é? E isto não invalida que cada um sabe de si da sua experiência. A pessoa pode estar genuinamente arrependida. Mais do que um arrependimento é uma curiosidade sobre como é que teria sido. Porque isso é diferente, não é? A sensação de... Porque eu estava a pensar que tipo de arrependimento... Eu não tenho assim nada que me arrependa, mas tenho curiosidade em relação a o que é que poderia ter acontecido se tivesse feito outra escolha ou se não tivesse vindo a Portugal, não é? Se tivesse ficado na Suécia ou se tivesse feito outra coisa. Tenho essa curiosidade, não é um arrependimento. Sim, aqui pode entrar em jogo aquele mecanismo que eu estava a falar há pouco, que é
a probabilidade de tu te arrependeres é mais baixa quando... As coisas estão fixe. Estão fixe e tens satisfação e tens bem-estar, não é? Imagina, por exemplo... Será que quando tens bem-estar é que estás mais curioso? Sim. E se não tens, arrependes-te? Imagina, por exemplo, que eu quando era novo, o que eu queria era dançar, queria ser bailarino, o meu sonho era dançar balé. Só que os meus pais disseram, não senhor, tu nem pensar nisso, porque tu vais ser advogado como toda a gente na família. Pronto, e eu depois fui advogado para continuar com o negócio da família e não sei o quê. E agora sou um advogado que se sente miseravelmente, não tenho prazer naquilo que faço. É mais fácil dizer, arrependo-me mesmo de não ter seguido o meu sonho, do que, se sou um advogado com sucesso, que descobri causas que são muito importantes para mim a defender, que sinto que estou a contribuir para os outros, sou reconhecido, e no meio disto podia dizer, e também podia ter sido fixe dançar, não sei, mas o arrependimento eu acho que aqui será mais ténue, não é? Lá está, porque encontrei outras formas de satisfazer necessidades que estava originalmente a procurar satisfazer de outra forma. Eu acho que tem sempre a ver com o nosso nível de... satisfação geral no momento em que estamos a fazer a avaliação. De bem-estar, sim. Faz sentido. Por acaso era interessante perceber isto, não é? Porque se esta tese se... Mas se eu conseguir olhar para mim com muita gentileza naquele momento que não é? Este exemplo que estava a dizer, que vou estudar para ser advogado, também pode ser diferente, não é? Olha, aquilo que eu mais queria quando era adolescente, se alguém me perguntou sim, o que é que tu mais queres fazer profissionalmente? Eu sabia o que é que queria ser quando andava na escola secundária, como os nossos filhos. Eu queria ser jogador profissional de voleibol. Certo. Sim. A realidade é que eu nunca cheguei nem próximo disso, não é? Eu cheguei a jogar na segunda divisão e foi o melhor que se arranjou. E eu podia olhar para trás e dizer assim, tenho um arrependimento de não ter seguido aquilo, mas na realidade eu segui, porque eu continuei a jogar até já aos 26 anos, eu quando te conhecia jogava vôlei, fizeste aí um suspiro de muitas horas em treinos e jogos, mas quer dizer, eu continuei a seguir aquilo até um ponto em que percebi que nunca vou conseguir. Mas custou-te um bocadinho. Custou-me imenso abandonar. Já não era abandonar sonho era mais abandonar uma prática de que eu gostava. Sim. Mas imagina que eu simplesmente tinha deixado de jogar quando tinha 15 ou 16 anos, por uma razão qualquer. Aquilo podia ter ficado mais aqui. Ainda estavas aqui, se calhar eu podia, não era? Portanto, eu acho que o arrependimento, ele vai ser... Alguma vez me ouviste dizer, arrependo-me de não ter sido jogador profissional de vôlei? Não, porque eu não consegui. Nem perto, não tinha hipótese. Não é? Portanto, eu acho que o arrependimento fica muitas vezes ligado a uma ideia que, por não ter sido explorada, nós imaginamos que... a possibilidade. Porque era mais fácil, se eu tivesse aos 15 ou 16 anos deixado de jogar, era mais fácil eu imaginar que depois é que eu ia desenvolver uma técnica física e iam acontecer coisas incríveis. É mais fácil sonhar quando tens menos dados. E eu acho que isso está aqui muito presente também no arrependimento, sabes? Qual é, assim, o truque quando nós estamos... porque o arrependimento não é uma sensação nada fixe, é desagradável sentir-se arrependido, não é? Arrependimento às vezes vem ligado também muito à culpa. Sim. Ou à vergonha. Sim. Qual é, assim, o truque para ti? Quando começa a arrepender? Olha, eu acho que hoje consigo lidar com o arrependimento muito melhor do que lidava antes. Porque lembro-me de situações em que me arrependi de alguma coisa que fiz ou de alguma coisa que disse e aquilo ser assim dilacerante, não é? Ficar ali a doer. Acho que hoje em dia o que eu faço é procurar passar da coisa em si para a necessidade que ficou por satisfazer. Não é? Que é... Porquê é que eu me estou a arrepender de não ter passado mais tempo com esta pessoa? Okay, porque há aqui uma necessidade de conexão com esta pessoa que não foi satisfeita. Certo. E depois aqui é se calhar muitas vezes o convite do coaching, que é o que é que eu vou fazer com isso agora? Não é? Será que há uma forma de
não é? E então ficar menos preso a uma coisa que já foi, mas incorporar a informação que consigo retirar daí para poder avançar e fazer alguma coisa que nutra essa necessidade. Quando não é todo possível, porque às vezes tu arrependes de coisas que a oportunidade passou, já não se repete, a pessoa já não está cá, já não faz parte da minha vida, ou aquilo foi uma oportunidade que desapareceu. Acho que primeiro ter esta gentileza de eu na altura fiz o melhor que podia com a informação que tinha, com as necessidades que tinha, com os receios que tinha, com os desejos que tinha. Não é? E tomar isso mais até como um instrumento de autoconhecimento, que é eu arrepender-me disto diz alguma coisa sobre mim. Não é? E como é que eu posso viver um bocadinho essa coisa agora, mesmo que não através daquela oportunidade, daquela pessoa, mas agora na minha vida. Eu acho que não sei se é bem um truque. Ou se é um protocolo, como falamos no episódio passado. Não, a minha resposta é muito, muito parecida e também às vezes é só esta consciencialização, tomar consciência destas necessidades. Porque se eu estou arrependida, quer dizer que eu fiz ou não fiz algo para nutrir uma necessidade e neste momento estou arrependida por causa de outra necessidade. Não é? Se calhar naquela altura era de uma necessidade de pertença e neste momento está em mim uma grande necessidade de significância. Ok. Não é? Essas são necessidades que podem levar ao arrependimento. Ou afirmei-me muito numa situação e falei muito alto e mostrei muito o que queria e arrependo-me porque perdi a conexão com aquela pessoa, como estava a dizer, não é? Sim. É o reconhecimento da conexão. Isso é que este choque de necessidades, muitas vezes bastante diferentes, é que promovem esse arrependimento. Não é? Quando o arrependimento é assim muito forte e muito doloroso, às vezes ajuda mesmo falar com alguém que nos possa fazer perguntas e nos ajude eventualmente a ter um novo entendimento e uma nova perspectiva. Certo. Okay? E espero que esta nossa conversa também tenha sido útil nesse sentido e que ouvir este episódio do podcast IVM ajuda a lidar com alguns arrependimentos. Que não estejam arrependidos de ter ouvido o podcast. Não é estar arrependidos de não ter ouvido os outros 378. Sim. Olha, acho que... Se não ouviram ainda. Sim. Uma coisa de que as pessoas raramente se arrependem é de fazerem uns screenshots dos nossos episódios e partilharem nas redes sociais. Certo. E nós ficamos todos contentes quando fazem isso. Nós ficamos super contentes com isso. Portanto, façam isso e também sintam-se à vontade, claro, para partilhar connosco como é que lidam com os vossos arrependimentos. Sabes o que eu costumo dizer nas minhas formações, quando peço às pessoas para se querem partilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, eu costumo acrescentar. Sim. Agora tive este insight, costumo acrescentar que vão se arrepender se não fizerem. Qual era a pergunta que gostariam de fazer e que se vão arrepender mais tarde de não ter feito? Que pergunta, que partilha, que questão é que querem colocar agora que se vão arrepender se não fizerem. Muito bem, Mia, usar o arrependimento para as pessoas se sentirem mal e fazerem a pergunta. Sim, mas estou a ter esse insight porque para mim é um momento, eu pessoalmente, quando estou do outro lado, em que às vezes experiencio e arrependimento, ele deveria ter perguntado isto. Porque agora pensei na altura, não me perguntei e agora não tenho a possibilidade de perguntar. Então perguntem-nos aquilo que quiserem perguntar e façam os comentários que quiserem fazer. Pois é, afinal... E partilhem os episódios que quiserem partilhar, que nós ficamos contentes. Que se vão arrepender se não partilharem. Sim, bom. Okay. Mia, gostei muito de falar contigo sobre Obrigada, isto. Pedro. Não estou nada arrependido desta conversa. Ainda bem. Sim, obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.